Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num artigo bem interessante da revista Igreja Luterana. Ele está disponível lá no site da revista para quem quiser conferir depois. O título é Na Esperança Fomos Salvos. A bendita esperança em Cristo e sua relação com o serviço divino que ocorre na liturgia da palavra e dos sacramentos. Um título longo, né? Mas a ideia central é fascinante. Os autores são Elvércio José Batista Júnior e Gerson Luiz Linden. Basicamente, a gente vai explorar como a esperança cristã, aquela que vem da vida, morte e ressurreição de Cristo, sabe? Como ela se liga à nossa salvação e, o ponto-chave aqui, como a gente vive essa esperança hoje, especialmente no que o artigo chama de serviço divino, a liturgia. E o ponto de partida que eles usam é aquela frase forte do apóstolo Paulo em Romanos: na esperança fomos salvos. O que será que isso significa na prática litúrgica? Exato. É um artigo que toca num ponto nevrálgico da teologia, eu diria. Essa tensão constante entre o que a gente chama de já e o ainda não. Ou seja, a salvação é algo que Cristo já conquistou para nós, de forma definitiva, lá na cruz e na ressurreição. Isso é um fato consumado. Mas, ao mesmo tempo, a experiência completa, a plenitude dessa salvação, nós ainda não vivemos totalmente. É como, sei lá, ter a escritura de uma casa, saber que ela é sua, talvez até já ter visitado, mas ainda não ter se mudado definitivamente, entende? A gente já tem a promessa, já sente os efeitos, mas espera a realização total. Entendi a analogia. E o artigo, ele dá exemplos bíblicos disso, né, para não ficar só na teoria? Lembro deles citarem Jesus dizendo que o reino de Deus já tinha chegado, ali, com ele. Tipo em Lucas 11, verso 20. Só que, ao mesmo tempo, o próprio Jesus ensina a gente a orar pedindo, venha o teu reino, no mesmo capítulo de Lucas, um pouco antes. Parece contraditório, à primeira vista. Parece mesmo. E não é só Jesus. O apóstolo Paulo também entra nessa. Ele fala para os coríntios que o fim dos tempos tem chegado para eles, ali no presente deles. 1 Coríntios 10, isso. E aí, no final da mesma carta, ele termina com uma oração, uma súplica em aramaico, Maranata, que significa Vem, Senhor Jesus. Então ele afirma que o fim chegou, mas também clama pela vinda do Senhor. É exatamente essa tensão. O reino já está entre nós, mas ainda esperamos sua consumação. É uma dinâmica interessante mesmo, o presente já carregado de futuro. E o artigo reforça que essa esperança não é só um pensamento positivo, né? Ela tem um fundamento bem concreto. Com certeza. E esse fundamento, como o artigo ressalta, citando outros teólogos como Rabbi Kettner, é a ressurreição de Cristo. Esse é o pilar. A esperança cristã não é um desejo vago de que as coisas melhorem. Ela se baseia num evento histórico e na promessa de Deus validada por esse evento. Embora a realização plena, a vida eterna como imaginamos, seja futura, a participação nela começa agora, pela fé. É como o Evangelho de João coloca de forma tão direta: quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. João 5:24. Já é uma realidade presente. Certo, essa base na ressurreição é fundamental. E essa tensão entre o presente da fé e o futuro da consumação ficou clara. Mas aí vem um ponto que eu achei mais, assim, provocativo no artigo. Como a liturgia, o culto dominical, o serviço divino, como ele entra nessa história toda? Qual o papel do culto nessa dinâmica do já e ainda não? Aí que está, na minha opinião, a grande contribuição do artigo de Batista Júnior e Linden. Eles argumentam de forma muito convincente que a liturgia não é apenas um momento para lembrar dessa esperança, é mais do que isso. A liturgia é apresentada como o espaço privilegiado, o ambiente onde essa tensão entre o já e o ainda não é vivida de forma mais intensa. E mais, onde as bênçãos futuras, as alegrias eternas, são de alguma forma antecipadas. Antecipadas? Como assim? Antecipadas. Eles citam um teólogo chamado Arthur Just Jr., que diz algo como: a experiência das últimas coisas, ou seja, do fim dos tempos, da eternidade, já começa no culto. É uma ideia poderosa, né? Como se, durante o culto, a gente tivesse um vislumbre, um gostinho do que está por vir. Outra imagem forte que eles trazem, via Scott Hahn citando Ratzinger, o Papa Bento XVI, é pensar a liturgia como a parousia, a vinda gloriosa de Cristo contemplada antes do tempo.
Seria como se o futuro, o já da eternidade, invadisse o nosso ainda não presente, ali, naquele momento sagrado. O céu tocando a terra, como dizia Hamel, outro autor citado. Nossa, essa perspectiva muda bastante a forma de ver o culto, né? Não é só cumprir um ritual, é participar de algo muito maior. E eles dão um destaque especial para a Santa Ceia, a Eucaristia, dentro dessa lógica, certo? Sim, a Eucaristia é vista como um momento culminante dessa dinâmica. O artigo faz questão de conectar isso com as palavras do próprio Jesus na última ceia. Lembra quando ele diz que não beberia mais do fruto da videira até beber de novo um vinho novo no reino de Deus? Isso está nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa fala já aponta para um cumprimento futuro, né? Uma refeição que se completa no reino. Faz sentido. E Paulo também fala disso. Exatamente. Paulo, em 1 Coríntios 11, quando instrui sobre a ceia, ele diz que todas as vezes que os crentes comem o pão e bebem o cálice, eles anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha aí de novo a atenção. A ceia celebra um evento passado, a morte de Cristo por nós, mas o faz com os olhos fixos no futuro, a sua volta gloriosa. É um memorial que impulsiona para a esperança. E aquela oração Maranata que a gente mencionou antes, como ela se encaixa nisso tudo? Pois é, o artigo traz uma interpretação muito interessante de Oscar Cullmann sobre o Maranata. Essa expressão aramaica antiga, que significa algo como Senhor nosso vem, ou talvez o Senhor vem. Cullmann sugere que essa oração era provavelmente usada nas liturgias das primeiras comunidades cristãs e muito possivelmente ligada à celebração da ceia do Senhor. E o ponto-chave da interpretação dele é que o Maranata teria um duplo sentido. Não era só um pedido pela vinda final de Cristo lá no fim da história. Qual seria o outro sentido? Seria também uma invocação da presença de Cristo ali, naquele momento, na celebração eucarística. Ou seja, ao dizer Maranata, eles não só expressavam a esperança na volta futura, mas também reconheciam e pediam a presença real sacramental de Cristo entre eles, naquele instante da ceia. O Senhor que virá no futuro já se faz presente agora, no sacramento. É uma antecipação real, não só simbólica, da sua vinda. Que profundo isso. A ceia como um encontro presente com aquele que esperamos ansiosamente. Muda tudo. Então, tentando amarrar as ideias principais do artigo de Elvésio Batista, Júnior e Gerson Linden, a gente vive como cristãos nessa dinâmica. Já fomos salvos pela fé em Cristo, mas ainda aguardamos a plenitude dessa salvação, o já e o ainda não. Exato. Essa é a moldura. A esperança cristã se move nesse espaço entre a realização passada e a consumação futura. E a liturgia, o serviço divino da palavra e dos sacramentos, com destaque para a Eucaristia, não é só um lembrete dessa esperança. O artigo argumenta que é o ambiente principal onde essa esperança é nutrida, fortalecida e, de certa forma, experimentada antecipadamente. Como um gostinho do céu. Isso, pode-se dizer assim. Um gosto antecipado do banquete final, da comunhão perfeita com Deus e com os santos, aquela nova Jerusalém descrita no Apocalipse, onde céu e terra finalmente se unem sem barreiras. Por isso, aquele clamor final da Bíblia, lá em Apocalipse 22, Amém, vem Senhor Jesus, ele ecoa de forma muito especial dentro do culto. É um clamor que vale tanto para o presente da celebração quanto para o futuro da vinda definitiva. Então aquela frase inicial, na esperança fomos salvos, ganha uma dimensão bem concreta, bem vivida, né? A esperança não é só uma espera passiva, é uma participação ativa em algo que já começou a acontecer, especialmente na adoração comunitária. Sem dúvida, a esperança molda a nossa identidade e a nossa prática presente. Ela nos coloca em movimento em direção ao futuro prometido, mas já nos permite saborear um pouco desse futuro aqui e agora. Isso, claro, nos deixa com uma questão para pensar, né? Uma reflexão que o artigo não faz explicitamente, mas que fica no ar. Qual seria? Se a gente realmente entende e vive o culto dessa maneira, não como uma mera obrigação ou rotina, mas como essa antecipação real do eterno, como esse momento em que o Senhor que há de vir já se faz presente de um modo especialíssimo, sacramentalmente. De que forma essa compreensão poderia ou deveria transformar a nossa participação, o nosso envolvimento, a maneira como nos preparamos e vivemos cada celebração litúrgica hoje,
Como isso poderia ressignificar nossa experiência de fé comunitária? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Ver o culto como esse portal entre o tempo e a eternidade realmente dá o que pensar sobre como vivemos nossa fé na prática. Excelente análise. Agradeço por nos guiar por essas ideias tão ricas do artigo. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. É um tema que sempre nos desafia a aprofundar nossa fé e nossa prática.